Olá, amigos, a paz do Senhor. Continuando a nossa série As Parábolas de Jesus, hoje nós vamos falar de uma parábola que se encontra em Lucas 13, versículos 20 e 21, e em Mateus 13, 33. É a parábola do fermento. E nós vamos ler o que está escrito em Mateus 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Quem tem experiência na feitura de bolos, de tortas, sabe que é muito importante o fermento na massa, porque se esse fermento ele estiver perdido, o bolo ou a torta não cresce, o resultado não será o esperado. Então, nós temos sempre que usar um bom fermento, um fermento que está dentro do tempo de validade, porque a função dele é fazer a massa crescer. Aqui, o Senhor Jesus, falando à multidão, ele disse que o reino de Deus é semelhante. Ele não quis dizer que o reino de Deus é o fermento, ele quis dizer que é semelhante ao ato de uma mulher tomar 3 medidas de farinha e usar um pouco de fermento nessa massa. Então, a quantidade de farinha é bem superior. Eu, pesquisando, vi que essas 3 medidas equivalem mais ou menos a 32 até 39 litros, é uma quantidade grande. E uma quantidade pequena, minúscula de fermento, faz com que toda essa farinha fique levedada. E ao mesmo tempo que esse fermento não dá mais para distinguir quando ele está misturado, mas a gente vê a ação dele no resultado, quando o bolo ou a torta cresce. E também, alguém que já teve a oportunidade, como eu tive, de esquecer de colocar o fermento, o bolo não cresce e não serve para nada, porque ele não fica gostoso. E aqui nesse exemplo, parece que 32 a 39 litros é muita coisa, mas naquele tempo eles faziam uma quantidade grande. Hoje nós temos muita facilidade para acondicionar pão, para comprar pão perto de casa, mas naquele tempo eu creio que eles faziam uma quantidade maior mesmo, porque eles não tinham essa facilidade. Isso é um pensamento meu que eu estou colocando aqui. E podemos ler também aqui no versículo 34, que é o seguinte: por que Jesus falava através de parábolas? Nós já dissemos nas nossas dissertações anteriores que Jesus, ele não queria que aqueles homens, os fariseus, que se sentiam melhores, eram orgulhosos, se sentiam os maiores, os maiorais da espiritualidade. O Senhor Jesus não queria que eles entendessem o que ele estava dizendo. Ele usava parábolas para que o sentido essencial ficasse oculto a eles, porque nem era do interesse de Jesus que eles se convertessem, porque já haviam pecado gravemente contra Deus, pecado de morte, que é o pecado da soberba, do orgulho exagerado. E aqui diz o seguinte: porque Jesus falou por parábolas. Isso é para ilustrar mais uma vez. 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. De 7 parábolas em que Jesus comparou o reino de Deus, 4 ele falou para a multidão e 3 ele falou para os discípulos. No caso aqui do fermento, ele falava para as multidões.
É interessante também saber que a ação do fermento é importante demais, porque um pequeno começo, uma pequena quantidade, faz o bolo, faz a massa crescer muito. Então, a gente não pode desprezar os pequenos começos. Começos que parecem insignificantes, mas no final o resultado é importantíssimo, porque quando se trata de espiritualidade, o Espírito Santo age e a transformação nas pessoas é muito grande. Pessoas ficam irreconhecíveis pela mudança de comportamento, pelo que elas passam a defender, pelos que elas passam a desprezar. A mudança é muito importante, porque passa a ser realmente uma nova criatura. Então, quando estamos sendo fermentos na massa, porque quando levamos o evangelho, levamos a palavra de Deus, a palavra do reino, nós estamos fazendo o papel desse fermento, do fermento na massa. Às vezes a gente não sente de pronto o resultado, mas no final faz uma grande diferença. Me permitam eu contar um exemplo pessoal. Eu fiquei afastada das coisas de Deus muitos anos e recebi vários convites para ir até uma igreja evangélica. Eu estava numa fase muito difícil e chegou um dia que eu disse: não, eu preciso ir, eu vou. Eu e meu marido e o menino sentamos nas primeiras filas, porque chegamos com a igreja ainda quase vazia. Então, quando começou o primeiro louvor, não precisou de muito que aquelas palavras, aquela música foi entrando no meu ser, no meu coração, foi visitando meu espírito, a minha mente. Eu desabei. Sinceramente, a minha vida passou como um filme na minha memória e eu senti tanto arrependimento de tanta coisa. Eu vi que eu não estava andando de acordo com a vontade de Deus. Eu passei ali por um exame de consciência muito grande. Eu passei realmente por uma experiência até dolorosa e não consegui mais. Eu chorava o tempo todo, eu chorei o culto inteiro, mas eu saí dali renovada, eu saí dali modificada, completamente transformada. E aquelas coisas, o que eu adorava, o que eu colocava como primeiro lugar na minha vida, deixou de ser. E eu passei, a partir desse tempo, a valorizar tudo que era de Deus, tudo que eu poderia fazer para servir o reino. Claro que com a minha imperfeição, porque nós não vamos sendo transformados na medida da perfeição, porque perfeito foi só Jesus, mas como a luz da aurora, a gente vai aos pouquinhos se transformando, o Senhor Jesus vai iluminando a nossa mente, o nosso coração, com sentimentos diferentes, com conhecimentos vários de sua palavra e do seu reino, e essa transformação é inevitável. Parecia um pequeno começo, mas foi tudo na minha vida. E graças a Deus, depois de muitos anos, o Espírito Santo ainda fala na minha vida. E, querendo Deus, há de falar até o final. E também tem um outro exemplo de uma vizinha que era espírita, defendia a reencarnação e não se aproximava das coisas de Deus, não tinha interesse. E um dia, depois de convidá-la, ela primeiro se mostrou resistente, mas começou a passar também por alguns problemas pessoais em sua casa e quis buscar algo mais elevado. E me chamou e perguntou se eu poderia fazer o curso com ela, que eu havia oferecido. Eu disse que sim. E no mesmo dia nós começamos. E aí, como é normal, o Espírito Santo vai tocando através da palavra, ela quis saber por que, que nós não criamos em reencarnação. E aí eu falei aquela palavra que contém na Bíblia que fala assim: ao homem é dado morrer apenas uma vez, e em seguida o juízo. E
comecei a explicar, e com poucas palavras, ela já havia entendido que estava pensando erradamente. Ela não tinha noção do que ela acreditava. E está em Hebreus 27, 9, 27. Isso foi fundamental para a transformação dela. E fiquei muitos anos sem vê-la. E quando tive notícia, ela havia falecido depois de uma cirurgia. E a primeira coisa que eu perguntei para quem me dava a notícia, ela era crente? Ela disse, ela foi crente até o final. Foi uma praticante dos evangelhos. Isso foi uma alegria muito interessante, muito importante, muito valiosa para mim, porque aquela sementinha que foi plantada, ela germinou, ela se fez uma grande árvore. Então, na vida dela, e graças a Deus, eu pude, com a ajuda de Deus e com o Espírito Santo, ela pôde continuar neste caminho e servir ao Senhor até o final. Na Bíblia, fala de fermento em algumas oportunidades. Só que, na maioria das vezes que se fala em fermento, é de maneira negativa. Principalmente quando fala dos fariseus, do fermento dos fariseus. Significava a hipocrisia deles, porque eles influenciavam muitas pessoas, porque eles não conheciam verdadeiramente o reino de Deus e se julgavam conhecedores, se julgavam especialistas, mas na verdade nem reconheceram a Jesus como sendo o Filho de Deus. Então, era uma influência perniciosa, uma influência negativa. E esse fermento é o fermento desprezível. E nós temos que cuidar para ser um bom fermento, um fermento com validade junto ao reino, que possa levedar toda a massa. Como eu disse, a princípio, a gente não vê muitos resultados, como também quando a massa que acabamos de amassar, ela não aparece ali a função do fermento, mas depois que deixamos ali por um tempo, o bolo, a massa, vai crescer e a gente vê que realmente foi eficiente aquele fermento. Então, é muito importante que sejamos fermento, com bons exemplos, e para que nós tenhamos que nós sejamos bons exemplos, e para que nós possamos dar bons testemunhos, temos que estar sempre vivendo de acordo com a palavra. E como vou viver de acordo com a palavra se eu não conheço o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor pretende que nós façamos, como que Ele quer que nós vivamos? Então, nós temos que sempre estar com a palavra, com o evangelho em nosso coração, atados à nossa mente, para que nós possamos sempre estar levando, estar consolando as pessoas, ensinando também, e quando aparecerem os questionamentos, nós estejamos preparados para responder de acordo com a palavra, porque qualquer ensinamento, qualquer orientação fora da palavra é fermento vencido, é fermento podre, que não serve de nada. Então, que nós possamos sempre pedir a Deus que nos ilumine pelo seu Espírito Santo, para que, sendo fermento da massa, essa massa pode expandir e esse reino ser divulgado, ele ser publicado e cada vez mais pessoas tenham interesse e tenham crescimento, porque é importante não ficarmos acomodados e deixarmos de levar a palavra da verdade, o fermento desse conhecimento que o Senhor clareia em nossa mente, em nosso coração. Há outros que estão sedentos, estão vivendo na pobreza espiritual, atravessando problemas e não sabem em quem tem crido, conhecem Deus de ouvir falar, mas não têm uma experiência com Ele. Então, que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos capacitar e que
A pessoa pensa que não está preparada, mas se ela buscar ao Senhor, se ela se instruir e buscar pelos evangelhos, buscar a palavra de Deus, ela também estará capacitada, porque isso não é mérito nenhum, porque a Bíblia, lendo de qualquer maneira, é um livro como outro qualquer, mas se buscarmos a presença do Espírito Santo, ela será de todos, o mais importante de todos. Aqui está o fermento para o crescimento do reino. Tudo que precisamos saber para colaborar, para corroborar com esse ministério. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que não possamos ser omissos, que possamos trabalhar para o crescimento do reino do Senhor. Amém. Que assim seja.